Então, eu gostaria que você abrisse Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. É uma conversa entre Jesus e Pedro. Uma conversa bem séria. E essa conversa, o Senhor, Ele deixou para a gente registrada, porque é uma conversa que Ele teria comigo e com você hoje, com cada um de nós. Foi com Pedro, mas é uma conversa que também cabe a nós. E Ele deixou isso revelado para a gente. Como funciona o reino espiritual? A primeira vez que Pedro viu Jesus, não que Jesus viu Pedro, né? Mas porque ele já estava sendo observado, amado, desejado por Jesus. Mas a primeira vez que Pedro teve uma comunicação com Jesus, Jesus logo foi falando qual é o plano dele. O meu plano é o seguinte: você se chama Simão e você vai se tornar Cefas. Olha, é um plano, não é a curto prazo, é um plano, nem é médio prazo, é um plano a longo prazo. Porque para você sair de onde você está, para onde eu tenho no meu coração, é uma trajetória. Agora, Pedro, ele ouviu: tá bom, Jesus está me dando um novo nome, está me dando um apelido. Não entendi muito o que ele disse. Garanto para você que ele não entendeu tudo o que Jesus queria dizer nessa troca de nome, que você está cansado de saber. Simão significa, falando, né, na linguagem de hoje, num português bem coloquial, vacilão, né? Uma pessoa totalmente inconstante em se tornar uma pessoa com um caráter, com uma vida espiritual inabalável, um caráter irrepreensível, com um emocional fortalecido, um homem que fluía poder de Deus por onde quer que ele andasse. Por que eu estou falando de Pedro? Porque a caminho de Pentecostes, ele foi o canal de Deus para que muitas pessoas, 3.000 pessoas recebessem poder. Mas a trajetória dele, cheio de poder, não se resumiu a este momento. Então, a caminho de Pentecostes, eu quero falar dessa trajetória entre Pedro e Jesus. E você tem essa trajetória. Quando Jesus ele te encontra pela primeira vez, quando você, trocando, né? É você que encontra com Jesus, porque desde que você nasceu, ele olha para você, ele deseja pelo momento que você vai entregar a vida, que você entende, ele me ama. Aí quando você entende, você entrega a vida para ele. Mas ele te observa todos os dias da sua vida, desejando e ansiando por este momento. E nesse momento, você entende mais ou menos: tá bom, meu nome foi escrito no livro da vida, agora eu estou aqui, não estou entendendo muito bem o que vai acontecer comigo, mas Jesus fala: olha, se você quiser seguir o meu plano, olha, ninguém te segura, você vai ser o meu improvável e imparável, e é isso que esse é o plano e o projeto de Deus. Quem quer ser um improvável e imparável de Deus? Amém? Então, em Lucas capítulo 22, ele começa parece que ele está retomando, porque Pedro já não é mais chamado de Simão. Pedro já está sendo chamado de Pedro o tempo todo. Muita coisa aconteceu de João capítulo 1, quando Jesus encontra com Pedro, até Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 já é aqui o final, já é o momento em que Jesus vai entregar a sua vida. É só você ler. Jesus daqui a pouquinho está no Getsêmani, no próprio capítulo 22. Então, já 3 anos já se passaram da conversa que teve, e Jesus retoma e diz o seguinte no versículo 33, Simão, Simão. Então ele volta lá para o início, chamando Simão de novo de Simão, de inconstante. Como assim? Olha tudo que tinha acontecido com Simão. Simão, que se tornou Pedro, ele se tornou, primeiro ele encontrou com Jesus e viveu um grande milagre, a pesca miraculosa. Mas tudo bem, ele foi só espectador do milagre. Depois de ter sido espectador de milagre, ele se tornou íntimo de Jesus. Lembra? Pedro, Tiago e João. E ele, íntimo de Jesus, ele viu muita coisa. Ele viu coisa que os outros discípulos não viram. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo. Ele viu a transfiguração. Olha quanta coisa aconteceu. Ele viveu um milagre pessoal. Ele pescou e tinha uma moeda. Era justamente o quanto ele precisava para pagar impostos. Então ele teve experiência de provisão para ele, provisão para os outros com a multiplicação de pães. Ele teve experiência de
cura na casa, cura para a multidão, mas cura na casa dele. A sogra dele foi curada. A sogra dele estava morrendo. Quanta coisa aconteceu nesse intervalo de 3 anos, a nível pessoal e a nível de, assim, coletivo. Ele via, ele testemunhava, paralítico andar, surdo ouvir, cego ver. Tudo isso ele viu, morto ressuscitar. Quanta coisa tinha acontecido na vida de Pedro. Espiritualmente, ele estava tinindo. Ele conhecia, com 3 anos, ele já conhecia todas as parábolas de cor. Porque você pensa que Jesus ele falava uma parábola uma vez? Não, ele falava muitas vezes até que eles decorassem. Ou você acha como que no Evangelho chega todas as parábolas iguaizinhas e todas as palavras iguaizinhas? Porque ser discípulo era isso, era decorar também. Não só ser transformado, mas a palavra impregnar a ponto de decorar a palavra. Então, por que Jesus, depois de todas essas experiências, ele podia ter dito: Pedro, agora você é Pedro. Agora está tudo ótimo com a tua vida. Eu estou indo, eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar agora, daqui a pouquinho, eu estou indo para a cruz. E você respondeu ao chamado. 3 anos, você largou tudo por amor a mim. E Jesus podia desfilar um monte de elogios. Mas Jesus resolveu mostrar para Pedro que a vida dele, assim como a tua, corre risco todos os dias. Você corre risco de perder a presença de Jesus todos os dias. Por quê? Porque você tem um ladrão, Jesus avisou. Você tem um inimigo que é ladrão. A especialidade dele é roubar o que você tem de precioso. E o que é que você tem de mais precioso? Joias? Não, ladrão daqui mesmo leva. Não precisa nem ser ladrão espiritual, ladrão daqui mesmo leva. Dinheiro, é só você um passo em falso e você já faz uma coisa errada, você perde tudo, ou perde o emprego. Então esse não é o bem mais precioso. O bem mais precioso, em primeiro lugar, é a presença de Deus. Em segundo lugar, é algo que você só valoriza quando você perde, a saúde. Você já reparou que você não valoriza a saúde que você tem? Mas quando você perde, ai meu Deus, por que eu não valorizei, não é? Mas o ladrão, ele quer roubar o que você tem de mais precioso, que é a presença de Deus. E aqui Jesus, ele vai dizer sobre isso. Olha, você relaxou. Você está achando que você já sabe tudo. Que você já experimentou tudo comigo. Que você está vivendo o ápice da tua vida. E eu quero dizer que você que está vivendo, sabe aquela coisa de estar do luxo, a gente fala aquela expressão, do lixo para o luxo. Então, pode ser inverso, do luxo para o lixo. Você está achando que você já está, olha, você está desprezando todo mundo. Até fariseu você olha e você despreza. Mas eu quero te avisar que o reino espiritual é violento. Eu quero te avisar que você tem um inimigo que está de olho em você, porque ele quer o caminho inverso. Quando eu te encontrei, eu queria que você se tornasse de Simão em Pedro. Agora ele quer que você saia da condição de Pedro para voltar a ser um Simão. Esse é o alvo de Satanás todos os dias. Você que foi para o encontro, o alvo dele é roubar tudo que você recebeu no encontro. O alvo dele é roubar toda a presença que você recebeu. E que você volte a ser a mesma pessoa insegura, cheia de medo, ou com os mesmos pecados, ou com tudo aquilo que você foi liberto, ou que foi restaurado no encontro. Ou você que já tem muitos anos de caminhada com Deus, ele quer que você viva agora, você ande na contramão, e que você ainda ande na contramão ainda de ré. Que a sua vida seja um retrocesso. E vamos ler então o versículo completo de versículo 22, do capítulo 22, versículo 31. Por falar em capítulo, tem uma situação muito engraçada lá no Japão, para você ver como eles têm sede de Deus. Aí, você pode ver até no podcast, um surfista que se converteu, a gente estava conversando, e aí o pastor Mário, que é o pastor do Japão, ele falando assim: pastor, eu estou até me desafiando, eu estou fazendo uma live, uma vez por semana, e devocional no Facebook, e está sendo bênção. E aí o japonês que estava do meu lado, a esposa dele traduzindo para ele, aí ele falou assim: eu tenho assistido. Aí o
O Mário falou, mas peraí, está em português. Você está assistindo como? Porque a Isa está traduzindo. Não, eu estava na Austrália, mas eu estava assistindo, eu recebi muito. Quando você falou capítulo, eu recebi muito. Aí eu olhei assim, aí eu falei, e você sabe o que é capítulo? Não, mas eu entendi essa palavra em português, e eu recebi. Eu falei, aí eu falei para ele, a esposa morrendo de rir. Aí eu falei assim, então capítulo é isso. Não importa, continue falando capítulo porque eu estou recebendo. Gente, a sede é tanta, que ele recebe tudo, nem que seja algo assim. Aí ele falou, agora da próxima vez que você falar, como eu sei contar até 3, 1, 2, 3, se você falar capítulo 1, ou 2, ou 3, eu já vou saber do que você está falando. Então é isso, sabe? Valoriza a palavra de Deus. Mas em Lucas capítulo 22, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Vamos só até aqui, porque depois nós vamos ler o versículo 32. A primeira coisa que Jesus diz é, olha, tem uma comunicação entre dois reinos. Lembra, eu sempre falo para você, você é tão importante, só você que acha que você não é ninguém. Você é a pessoa mais importante para esses dois reinos. Que dois reinos? O reino de Deus, você é a pessoa mais importante para Deus. Porque Deus, ele não olha para você como multidão, ele olha para você como uma pessoa especial, porque ele te criou de uma forma especial, ele te conhece, ele tem um plano especial para você. Cada um de nós somos amados de uma forma diferente, fomos feitos com uma particularidade diferente, e você ocupa um lugar especial no plano de Deus para esta geração. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Você pode dizer, eu sou filho de Deus? Você é filho de Deus. Agora, você é a pessoa mais importante para o reino da luz, mas você é muito importante para o reino das trevas. É importante em que sentido? Ah, você é alvo, ele quer te destruir. Ele pensa de manhã, de tarde, de noite, e como ele não dorme, ele pensa a noite toda como te destruir. E Jesus, ele está te mostrando, olha, tem um diálogo sempre entre o reino da luz e o reino das trevas. Eu só permito que ele vá na tua vida até onde, porque eu tenho autoridade sobre a sua vida. Ele só pode ir até onde eu permito, porque eu tenho um propósito. Quando eu permito que ele avance um pouquinho, é para te tornar mais forte, melhor, mais ungido. Tenha certeza, cada problema que você vive, você tem a oportunidade de sair mais forte, mais ungido, mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. Veja Daniel, ele saiu dali da cova do leão melhor. Ele não saiu picadinho de leão, ele saiu melhor do que quando ele entrou. Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram melhor do que quando entraram na fornalha. Davi saiu melhor depois da perseguição de Saul do que antes da perseguição. Então, o que você está vivendo, você pode sair melhor. É uma escolha sua. Ou você se entrega ao problema, ou você diz, com Deus eu posso saltar muralhas, passo pelo meio de um esquadrão. Com Deus, digo fraco, eu sou forte. Com Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão aqui, ou comeu demais, e a barriga tá igual o versículo que eu comecei, né? Você não aguenta nem respirar de tanto que você comeu, mas reage agora diante da palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Então, eu volto do Japão com um povo sedento, e eu volto para uma igreja morta, mas não fico aqui, volto para o Japão. Eu volto mesmo. Mas o que eu quero te dizer, e por falar de novo do Japão, quando eu fui na prefeitura, não é só cristão, não, eles são sedentos de tudo. Aí eu fui na prefeitura para apresentar o plano, para oferecer para eles, de forma gratuita, trabalhar nas escolas, aonde eles precisassem, com as emoções. Aí o prefeito me recebe e ele diz assim, é muito bom para a criança brasileira, imigrante tem tanto problema de adaptação. Aí daqui a pouquinho ele falou assim, não, é bom para a japonesa também. Não, mas é bom para os professores também. Não, mas é bom para os adultos também. Quantos dias você tem para fazer isso? Então, eles são sedentos de tudo. Mas, voltando aqui, você é a pessoa, agora vamos ver se você reage. Você é a pessoa mais importante para Deus. Ah, bom.
Agora vamos ver se você está acordado. Você é a pessoa mais importante para o reino das trevas. Ah, bom. Está acordado, está acordado. É misericórdia mesmo. Pedro não entendeu isso, que ele continuava sendo alvo, que Satanás queria. Jesus, ele é estratégico. Ele chamou, ele deu um susto em Pedro. Simão, Simão, ele não falou uma vez só, ainda fala duas. Como assim, Jesus? O Senhor muda meu nome, agora o Senhor está me chamando de novo de Simão. Era para atrair a atenção dele. Aí ele fala outra coisa chocante. Ele fala das trevas para Simão. Olha, as trevas querem te derrubar. As trevas querem te jogar para fora do meu caminho. Porque o que ele estava falando era isso. Olha, quando a gente fala de trigo, o que Jesus está falando? Olha, eu e Satanás temos um acordo. Nós dois sabemos que você tem a minha essência. Peraí, como assim? Porque Jesus disse, você é trigo. E Satanás disse, eu quero cirandar como trigo. Então Satanás estava dizendo que Pedro era trigo. Ele não está falando, porque quando você vai cirandar, quando você vai peneirar, quando você vai fazer aquele trabalho de separar o trigo da palha, o trigo do joio, mas nesse sentido aqui é o trigo da palha, é porque ali os dois, aqui o Satanás, ele não estava falando, olha, Pedro é palha. Não, ele falou, ele é trigo, mas eu quero fazer esse trigo voltar a ser palha. Eu quero tirar o pior de Pedro. Você tem o melhor de Deus no teu coração. A essência de Deus está aí no teu coração. Põe a mão no teu coração. A essência de Deus, o chamado de Deus está aí no teu coração. Os dons de Deus estão aí no teu coração. O Espírito Santo de Deus está aí no teu coração. E porque o Espírito Santo está aí, a revelação de Deus está no teu coração. Você pode falar com Deus 24 horas se você quiser. Você abre a palavra e você ouve Deus. Você começa a orar e você ouve Deus. Você fala com Ele o dia todo e Deus fala com você. Você é trigo. Você é trigo porque trigo alimenta. Trigo é pesado. Trigo dá fruto. Você é trigo, trigo dá fruto. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você é frutífero, você não é palha, você não é estéril, você não é jogado de um lado para o outro como palha, você não vai embora como palha, porque o que ele mais quer é arrancar você da casa de Deus, ele quer arrancar você da presença de Deus. A palha, basta você jogar para cima e ela vai embora e você perde de vista. Quantas pessoas que nós vimos passar por aqui, nesses anos de 15 anos de unidade em Cristo, 15 anos de unidade em Cristo, quantas pessoas nós vimos com chamado, com unção, com graça, mas diante do problema, porque quando vem o problema, quando ele fala de cirandar, é um momento de pressão, é um momento do problema, é um momento mais duro da tua vida. Então quando vem a pressão e ele te joga para cima, aí é um momento, a palha vai embora. E quantas pessoas nós vimos, eu não estou, ir embora, mas eu não estou falando de ir para outra igreja, eu estou falando de ir embora da presença de Deus, de perder chamado, de perder unção, de perder tudo. Quantas pessoas eu vi dessa forma, o meu coração dói como pastora. Agora eu imagino o coração de Deus. Jesus estava lá, me escuta, Pedro, estou te falando, eu estou te revelando um diálogo entre dois reinos, foram duas autoridades máximas falando sobre você. Eu sou a autoridade máxima do reino da luz, ele é a autoridade máxima do reino das trevas. Você é alvo, Pedro. Pedro, o teu cuidado tem que ser diário. E eu estou dizendo que esse recado é para você. O teu cuidado tem que ser diário. Você começa com pequenas coisas. Hoje não deu tempo de orar. Amanhã não deu tempo de ler a palavra. Depois de amanhã não dá tempo de ir para a igreja. E depois de amanhã você já esfriou. A coisa vai sendo gradativa. E você vai perdendo a saudade. Você se acostuma. E você perde a saudade de Deus. A necessidade de estar na presença de Deus. Aí Deus fala, mas eu tenho um plano.
Pedro, você não tem noção o que vai acontecer com a tua vida. Se você acha que você já viveu, porque Pedro já estava se achando, né? Tudo que eu te disse que Pedro já tinha. Eu peguei um peixe e contando histórias. Quantas pessoas que eu conheço que ficam contando história? Mas eu peguei um peixe e tinha uma moeda dentro do peixe. Porque eu vi a multiplicação. Porque eu vi muitos milagres. Porque quando eu me converti, isso e aquilo. Isso é história. Você não pode ser contador de histórias. Você tem que viver o reino de Deus. Contador de história vive no passado. Você tem que ter um presente com Deus e um futuro com Deus. O passado já passou. Não adianta você ficar falando, quando isso aconteceu. E Pedro tinha muita história para contar. Mas essas histórias iam ficar soterradas se ele não tivesse tomado cuidado. E Jesus estava falando, olha Pedro, então, está entendendo? Nós dois concordamos que você é trigo. Só que ele quer fazer com que você é trigo, mas você tem dentro de você aquilo que eu te disse, Simão. Simão é palha dentro de você. Você tem que escolher ser trigo. Se você escolher ser palha, você fica leve. Se você escolher ser palha, você se torna infrutífero. E você vai embora, você vai se afastar da minha presença. Pedro não entendeu. E Jesus disse, cuidado Pedro, e aqui está escrito, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. E o que Jesus disse no versículo 32? Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A conversa aqui foi muito séria, curta e séria. Jesus disse, tivemos uma conversa, parte 1. Parte 2, eu quero te dizer que eu oro por você, vou continuar orando por você, eu guardo a tua vida. Aí você fala, não tem ninguém que se importa comigo, ninguém ora por mim, eu não tenho um intercessor. Agora eu quero que você fale para você mesmo, você diga agora, eu tenho um intercessor. Com esse ânimo, não, eu estou acostumada com o Japão, vamos lá. Eu tenho um intercessor. Jesus ora por mim. Você vai repetir para você escutar. Você não está falando para ninguém, não. É para você escutar. Jesus ora por mim. Ele ora todos os dias por você. Todos os dias. Mas mesmo ele orando por você, ele te deu o livre-arbítrio. E você pode dizer, não, eu quero dá muito trabalho ser trigo. É muito mais fácil ser palha. Claro que é mais fácil. Porque é mais fácil não orar, é mais fácil mentir, é mais fácil pecar, é mais fácil não ir à igreja. Puxa, hoje você teria 800 mil justificativas para não estar na casa de Deus. E tudo é uma questão de planejamento. Quem é a pessoa, tudo bem, eu vou honrar a minha mãe, mas quem é a pessoa mais importante da minha vida é Deus. Então tudo é uma questão de programação, tudo é uma questão de prioridade, tudo é uma questão de entender que o evangelho, da mesma forma que hoje ele é livre, amanhã ele pode ser proibido. E aí você vai dizer, por que eu não valorizei? Olha, um dia antes de tudo fechar na pandemia, você podia vir para a igreja quando você queria. Bastou chegar a pandemia, você começou a valorizar. Por que eu não fui em todos os cultos? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E só ficou firme na presença de Deus durante a pandemia, quem escolheu ser trigo, porque eu conheço muitas pessoas que não conseguiram encontrar o caminho de volta depois da pandemia, porque deixou a palha prevalecer na vida dele. Mas sabe o que Deus tem para você? Deus tem Pentecostes para você, Deus tem sinais, prodígios e maravilhas. Era o que ele tinha para Pedro. Pedro, você não tem noção, você vai ser o pregador, que pregador que não sonha, não para a glória dele, porque todo pregador, ele sonha em levar pessoas para Cristo. Que pregador que não sonha numa única noite ganhar 3.000 vidas? E Jesus, ele falou, Pedro, vai ser isso que eu tenho para você, 3.000 vidas em um único dia. 3.000 vidas, agora se imagina, 3.000 vidas que não só se convertem, mas 3.000 vidas que se batizam no mesmo dia. Isso é porque a palavra entrou de uma forma a mais profunda possível. 3.000 pessoas impactadas. Quem gostaria de ter essa experiência? Eu gostaria. Sabe, eu gostaria de poder levar 3.000
6.000 pessoas de uma vez só para Cristo. E Jesus falou assim: Pedro, o que você viu na tua casa? A tua sogra sendo curada? Você me viu curar enfermos? Pedro, não é nada com o que vai acontecer com a tua vida. Agora é você que vai ser rios de águas vivas, vão fluir através da sua vida. Pedro, você não tem noção o que vai acontecer com você. Por onde você for, vai fazer diferença. Você não vai ficar só em Jerusalém, você vai por todos os lugares. E eu quero dizer que o que Deus tem para você é uma unção exponencial. Você não consegue, a tua mente não consegue entender, o teu coração não consegue sentir, os teus pensamentos não alcançam os pensamentos que Deus tem para esta geração. A geração mais pobre, a geração mais miserável, a geração mais abalada, mais doente emocionalmente, mas a geração que vai conhecer mais do impacto de Deus. E Ele só está buscando pessoas que querem ser trigo. Olha, a peneira de Satanás está aqui, está aqui. Ele está querendo, ele já falou para Deus: eu quero peneirar, eu quero peneirar, eu quero peneirar. Ele falou o nome de cada um de vocês. Eu quero que volte para a vida dele aquilo que ele tem de pior. Mas aí Jesus fala: bom, a gente está de acordo. Ele é trigo, mas eu confio, eu amo e confio no que eu depositei na vida dele. Você tem um amigo que ora por você, você tem um amigo que confia em você, você tem um amigo que te ama. Jesus é o teu amigo. Sabe aquela pessoa que fala: eu não dou nada por ele? E Jesus fala: eu dou tudo por ele. Eu dei a minha vida, e eu não dei só a minha vida, eu dei um plano perfeito para que ele viva. E eu creio que ele vai aceitar esse plano. Ele confia que você vai aceitar esse plano. Você vai aceitar esse plano? Não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É você aceitar o plano perfeito dele para a sua vida. É você aceitar os desafios. Mas diante das lutas, sabe, o mundo vê Jesus em você pela forma que você enfrenta as lutas. Você acha que o mundo está vendo Jesus pelo muito que você fala? Não. O mundo olha para você e te observa. Ainda voltando para o japonês, eles são muito observadores. Você acha que eles não estão te vendo porque eles são muito calados. Aí o Mário disse: sabe o que eles estão fazendo? Eles estão me olhando e eles estão te olhando. Eles estão olhando você, a forma que você fala comigo, a forma que você me respeita. Eles estão me olhando como eu respeito a Suelen, como eu falo com os meus filhos. Eles me observam. E depois de dias de observação, eles me fizeram uma única pergunta. Um grupo todo de japoneses me fez uma pergunta, liderado por um deles. Podemos te fazer uma pergunta? Pode. Como você se mantém firme na presença de Deus, mesmo vivendo problemas? Como se manter sem perder a presença de Deus? Eu falei: que pergunta... Pergunta profunda, pergunta de quem observa, pergunta de quem está, eles ouviram o meu testemunho, pergunta de quem sabe o que está perguntando, porque cada japonês que se converte vive a rejeição da família, vive a perseguição da família, vive o isolamento de amigos, vive até rompimento de namoros, de noivados. É uma dura decisão que eles tomam. E eu falei para ele: olha, Jesus, ele não promete uma vida fácil, mas ele promete uma vida com muita presença dele. É isso que me mantém na presença dele, saber que ele está comigo o tempo todo e que eu vou viver o grande propósito dele para a minha vida. E ele tem um grande propósito para a sua vida. Ele tem não resuma ter uma grande presença de Deus em um único dia Pentecostes. Hoje é o dia para você receber Jesus. Hoje é o dia para você escolher ser trigo. Hoje é o dia que você fala: eu não quero cair para fora dessa peneira. Porque quando é jogado para cima, você ou cai dentro da peneira ou você cai fora da peneira. Se você cair dentro da peneira, Jesus diz: está na minha mão, eu venci. Você vai ser quem eu determinei. Você vai fazer a diferença. Você é sal, você é luz. Agora eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, é um capítulo tão conhecido. É o capítulo do amor. E o capítulo do amor eu poderia ler o capítulo todo, mas
este amor, quando a gente fala muito de 1 Coríntios capítulo 13, do amor de um pelo outro. Mas eu quero te falar do amor de Deus por você. Satanás, quando falou, eu quero peneirar Simão, ele não contava com o fator, a palavra amor. Amor de quem? O amor de Jesus por Pedro e o amor de Pedro por Jesus. Ele não contava com este amor. E hoje eu te pergunto, como está o amor de Jesus por você? Olha, este é inabalável. Este nunca muda, ele só aumenta. Agora, e o teu amor por Jesus, como está? Está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 7. O verdadeiro amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo o quê? Ele tudo suporta. Vamos ler todo mundo junto? O perfeito amor tudo sofre. Fala comigo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então eu vou te contar como é o perfeito amor de Jesus. O amor de Jesus, o sofrimento para ele é igual ao sofrimento de mãe. Ele não leva em conta, não é nada. Jesus, o que ele viveu na cruz do Calvário, se ele tivesse que viver 1000 vezes ele viveria. O sofrimento na cruz do Calvário é o amor dele por você. E ele diz, sabe de uma coisa? Esse sofrimento, eu tenho tanto orgulho desse sofrimento, porque me trouxe tanto fruto, que eu quero ressuscitar com todo o meu corpo, o corpo que estava na cruz do Calvário, o meu corpo com cicatrizes. Este é a cicatriz do amor, é a marca do amor. Hoje, quando ele se manifesta para você, os seus olhos naturais não veem, mas ele está aí na tua frente e ele está mostrando as marcas do amor. Eu tenho marcas de amor por você, eu faria tudo de novo. O amor de Jesus tudo sofre, o amor de Jesus tudo crê. Ele crê em quê? Ele crê no melhor. A pessoa que te ama, ela não vê defeito. Você já viu um apaixonado? Aí a mãe fala, minha filha, esse rapaz não vai dar não. Mãe, é perfeito. Você que não enxerga direito. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é talentoso, ele é isso. Porque o amor tudo crê, né? Mas esse já não é um amor perfeito. Mas o de Jesus, ele olha para você, Satanás fala, é palha. Jesus fala, é trigo. E Satanás fala, não vai dar em nada. E Jesus diz, vai dar em tudo. Vai ser poder e glória, fogo vivo. Ele, por onde ele andar, vai fazer a diferença. Eu vou tirar da tua presença, mas não vai mesmo. Ele vai permanecer porque ele me ama. Eu o amo e ele me ama. Eu confio no amor dele por mim. O amor de Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O Jesus, ele espera o melhor de você. Ele espera a tua resposta. Sabe essa resposta demorada? Sim, Jesus, eu entrego meu tempo para ti. Sim, Jesus, eu entrego meu coração para ti. Sim, Jesus, eu entrego a minha família para ti. Sim, Jesus, eu entrego todo o meu corpo para ti. Eu não vou usar o meu corpo para pecar. Eu vou usar o meu corpo para te glorificar. Sim, Jesus, eu entrego tudo para ti. Ele espera isso. Será que você vai entregar hoje para ele, tudo para ele? Entregar tudo é entregar tudo. Entrega tudo para ele. Entrega inclusive, sabe, no combo. Eu estou entregando meu coração, meu corpo, a minha mente, as minhas emoções. Eu estou entregando a minha família. Eu estou entregando até os meus problemas. Jesus, estou entregando tudo. Entrego tudo para ti. Você vai entregar tudo para ele? Entrega tudo para ele. E ele está falando aqui, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É aí que muitos são reprovados. Tudo suporta. Aí você não suporta o irmãozinho que está do teu lado. Quantas vezes eu ouço, pastora, pastor, eu amo vocês, mas... Aí vem o mais. Mas eu tive um probleminha e no departamento ou com uma pessoa e eu estou muito magoado, então eu não vou ficar. Então o amor tudo suporta. O amor suporta o irmãozinho difícil, porque você é difícil, meu querido. Não é só o irmãozinho que é difícil, você também é difícil. Aponta o dedo para você e diz, você é difícil. Você é difícil. Todos nós somos difíceis, complicados, mas você só olha o irmãozinho. Agora, o amor tudo suporta.
suporta os dias maus. A Bíblia está cheia. Quando vier o dia mau, fica firme. Quando vier o dia mau, ore. Quando vier o dia mau, persevere. Quando chegar o temporal, olha para Jesus, não olha para a onda. Quando chegar o dia mau, fale para você mesmo: o meu Deus tem um caminho no meio da tempestade. Mas você não lembra, você só fala que onda grande, ai que vento terrível, e Deus aonde está? Ele fala: eu estou bem do teu lado, porque eu tenho um caminho no meio da tempestade. Agora Jesus, naquela conversa com Pedro, foi uma conversa em duas etapas. Ele quer te cirandar, ele quer fazer você voltar a ser Simão. Agora, eu estou orando por você, e a minha oração tem poder, porque eu já estou te dizendo que você vai voltar. Você vai voltar, Pedro, e quando você voltar, fortalece os teus irmãos. Quando você voltar, você vai ser melhor. Sabe, quando Deus olha, vamos falar de duas pessoas, Jó e Pedro. Quando o diabo olhou para Jó, falou: esse aí eu também vou cirandar. Esse vai sair para fora da peneira de Deus. E Deus falou: vai ficar melhor do que era. Eu acredito, o amor tudo crê, tudo suporta. O amor acredita no melhor. E Jesus acreditou, e Deus acreditou no melhor de Jó. Porque o que Satanás esperava era a palha em Jó. Os problemas, ele vai ficar triste, ele vai ficar revoltado com Deus, ele vai reclamar de Deus, ele vai se afastar de Deus. Ele contava com essa palha. É essa palha que ele conta com você. Mas o que ele não contava era no amor de Deus por Jó e no amor de Jó por Deus. Porque Jó, ele disse: os planos de Deus não podem ser mudados, não podem ser frustrados. E eu quero declarar que os planos de Deus não vão ser frustrados na tua vida. Jó, ele tudo bem, ele ficou triste, vale chorar. Chega o problema, pode chorar sim, vale chorar, vale às vezes até ficar com medo, mas você não pode largar da mão de Jesus. Você tem que falar como Jó: eu bem sei que o meu Redentor vive. Por isso que o Senhor falou: pode mexer com Jó, ele é trigo e ele vai ter o dobro depois dessa prova, ele vai viver o melhor. Então, o que o diabo não entende é que ele faz uma porcentagem. Sabe o que é? Quando eu peço porque ele não faz nada sem a autorização de Deus, 50% de quem é trigo vira palha na hora do problema. E 50% fica um trigo melhor ainda. Eu não sei quem é você. Se você vai se tornar palha diante do problema, ou se você escolhe permanecer trigo. Mas eu sei de uma coisa, que você pode sair daquilo que você está vivendo melhor do que você entrou. Isso não é uma palavra de ânimo, isso não é uma palavra coach, isso é uma palavra do que a palavra de Deus nos ensina. Como eu disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram melhor, Davi saiu melhor, Débora saiu melhor da batalha, e você pode sair melhor da batalha, mais ungido, com mais experiência, com mais histórias para contar, mas não ficar no passado, ter sempre histórias novas. E para a gente poder finalizar, eu queria que você lesse comigo em 1 Pedro 5, porque agora eu vou deixar Pedro falar. Até aqui foi Jesus que disse, mas Pedro, ele fala, depois da experiência, ele fala. Você vê que Satanás tinha uma certeza, a certeza de que Pedro falharia. Jesus tinha duas certezas. Jesus também tinha certeza de que Pedro falharia. Mas peraí, agora você mudou. Agora você está falando que Pedro falhou. Sim, por um momento ele falhou. Por um momento, Pedro, você sabe tudo aquilo que ele fez. Ele negou Jesus, ele não esteve na cruz, ele se trancou com medo, enfim, todas as falhas de Pedro você sabe. Jesus sabia de duas coisas. Número 1, Pedro falharia. Número 2, Pedro se arrependeria e voltaria. E Pedro ficaria melhor. Por isso que Jesus disse: eu oro por Pedro, eu oro por você, e você fortaleça os outros. Será que Pedro, ele cumpriu com o que Jesus disse? Olha o que Pedro mesmo ele fala em 1 Pedro capítulo 5. Peraí que eu mesmo não abri. Ele diz o seguinte. Pedro, ele diz, quando Jesus, peraí, deixa eu abrir. 1 Pedro capítulo 5, óculos. Veja o que
Olha a experiência de Pedro no versículo 8. 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele diz. 2 Pedro 5, 8. Sede sóbrio. Oi? 2 Pedro. 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios. Fala comigo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas você vai dizer, hoje você não vai me devorar não, nem amanhã, nem depois de amanhã. E o que ele diz é Pedro falando, gente. É Pedro depois de ter sido peneirado. Resistir-lhe firme na fé. Certo de que o sofrimento, está falando, peneira tem na tua vida. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, você não vai ter mais. Olha, vocês que foram para o encontro, agora vocês não vão ter mais problemas. Não, eu estou dizendo o contrário. Vai ter peneira na tua vida, sim. Pedro está falando, tem peneira, gente, tem peneira. E ele diz aqui, resistir firme na fé. Certo de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tem problema aqui, tem problema no Japão, tem problema na Europa, tem problema em todos os lugares. Ora, o Deus de toda graça em Cristo vos chamou à sua eterna glória, porque depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há. Olha as coisas que Pedro fala, que acontece depois da peneira. Ele vai te aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Te tornar melhor. Ele vai te tornar melhor. Ele vai te tornar mais firme. Ele vai te tornar mais forte. E Ele vai te tornar inabalável, fundamentado. Então, se você quer ser neste momento fortalecido por Deus, fique em pé neste momento. Eu gostaria de chamar aqui a Cristina. Eu quero te dizer que você tem um inimigo que quer tirar o pior de você. Mas você tem um Deus que colocou o melhor dentro de você. Hoje é uma noite de escolha. Peneira, eu sei que muitos aqui estão vivendo. Isso se não estiver 100% da igreja. Quem está vivendo um problema, uma peneira na vida, levanta a mão. Está vendo? 90% da igreja está vivendo peneira. Ai, porque o diabo é mais forte. Não, porque Deus é mais forte na tua vida. Porque Ele confia no que Ele colocou. Sabe quem você tem? Você tem maior? Põe a mão no teu coração. Eu quero dizer que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu quero te lembrar de outra coisa. Maior é o número dos que estão ao teu redor do que estão contra você. Maior é o número de anjos que Deus libera para lutar por sua vida do que o número de demônios que se levanta contra a tua vida. Você tem que entender essa realidade. Você tem que entender que o maior poder do mundo, dunamis, está aqui no teu coração. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que trouxe vida. É o Espírito da ressurreição que está em você. É você que acha que a peneira é maior do que Deus. Agora eu quero te dar uma outra notícia. A peneira não está solta na mão de Satanás. Tem uma mão em cima da mão de Satanás. Ele deixou que Satanás jogasse Jó para cima. Ficou doente. E Jesus disse, espera aí. Eu estou segurando a peneira, você não vai matar. Ele vai ser curado. Ele vai ser curado. Aí o Satanás joga para cima. Ele vai ficar pobre. Ó, perdeu tudo. Perdeu tudo. E Jesus, eu estou segurando a peneira. Ele vai ser restituído. Tudo aquilo que ele perdeu, ele vai ser restituído. Aliás, em dobro, em dobro. Ah, eu vou mexer. Aí subiu a peneira de novo na vida de Jó. A família dele destruída. Jesus segurou a peneira ali. Não, a família dele restaurada. Eu estou no controle da família. Ah, perdeu os amigos? Não, eu tenho amigos verdadeiros para ele. Só vai embora amigo que não é verdadeiro. Mas amigo verdadeiro vai estar do lado dele. Jó não foi destruído. Pedro não foi destruído. Eu vou destruir Pedro. Não, a unção. Sabe aquela unção de pegar o peixe e uma moedinha? Não, a sombra dele vai curar. Ah, mas eu joguei fora toda aquela experiência. Ele viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Jesus, ele vai ser o meu instrumento para ressuscitar Dorcas.
Você não tem noção, ele vai cair dentro da peneira. Se você que está vivendo um problema quiser ficar dentro da peneira, levanta a tua mão e fala: eu escolho ser trigo, eu escolho ser trigo.